Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu não consegui dar aula na quarta-feira e também na sexta a gente não teve aula, mas eu gravei aqui para vocês algumas questões que uma aluna me enviou né? Embora são várias versões, e eu tentei resolver ela aqui em casa, as questões que ela mandou. Eu só vou passar para vocês hoje apenas cinco dessas questões, tá? Que eu consegui resolver. E depois a gente conversa melhor durante elas na aula. Eu sei que foram 10 questões, mas aí eu queria fazer por parte, tá? E como a aluna me mandou, ela tirou o print da. E aí eu queria ver, talvez alguém de vocês aí tenha a mesma versão que ela tenha. Ela me disse que a versão dela foi a 5. Eu não sei, eu tentei procurar aqui no sistema e não encontrei, né? Eles não liberaram para nós, professores, as provas para a gente olhar, tá? Então eu fiz baseado no que eu li, que eu tenho conhecimento, tá? As questões, as respostas. E aí eu vou querer agora, eu gostaria agora de trabalhar elas com vocês, tá bom? Então, a primeira questão fala o seguinte: as teorias científicas não são verdadeiras e imutáveis. Lembrando que essa versão é a versão 5, conforme a aluna me disse. Eu não sei qual foi a versão de vocês, tá? Ela tirou um print e me mandou. Então, as teorias científicas não são verdades imutáveis. Essas teorias podem sofrer alterações quando alguém descobre uma solução nova e melhor para resolver ou explicar um determinado problema científico. Uma teoria também pode ser uma fonte de perguntas para as novas investigações. Nesse caso, o cientista busca testar a capacidade de uma teoria para descrever ou explicar um fenômeno tal, né? Então, a teoria, portanto, também ajuda a definir que tipos de perguntas e objetivos devem ser estudados. Ok, até aí sim, né? Aí vamos ver agora o que ele pede aqui. Considerando o texto anterior, analise as afirmativas a seguir. Então, a primeira questão, o inserto fala: uma teoria científica é um conjunto de soluções, respostas, descrições ou explicações propostas em uma determinada área do conhecimento. Eu julgaria que sim, tá? É, as teorias científicas são explicações definitivas para os fenômenos estudados? Acredito que não, até porque nós sabemos que aquilo que você estuda pode ser que dê certo, o resultado seja satisfatório ou não, né? Então, não dá para garantir que toda teoria ela é definitiva, até porque a ciência ela vai mudando com o passar do tempo. Então, eu acredito que essa questão não esteja correta, mas vamos ver as demais, né? Aí depois tem uma teoria científica pode ser uma fonte de perguntas para novas investigações, né? Sim, com certeza, na minha visão, sim, até porque quanto mais teoria você tiver, maior vai ser a sua investigação, né? E a quarta é uma teoria científica ajuda a definir quais perguntas e quais objetos devem ser estudados, né? Então, também eu consideraria essa como correta, mas vamos ver aqui as questões, né? Vamos ver aqui se elas estão corretas. Enfim. Então, aqui nós temos as afirmativas A, B, C, D e E. Não dá para ver muito, né, gente? Mas vamos tentar. A afirmativa um e 2 e 3, né? Fala o seguinte. A gente mudei de tela sem querer. As afirmativas A, aliás, a A, aqui apenas as afirmativas um, 2 e 3 estão corretas. A B, um, 2 e 3 e 4. A C, apenas a 3. A D eu não consigo enxergar ela aqui, mas calma aí. Eu vou ter que mudar aqui, peraí. Para vocês enxergarem aí, eu vou ter que fazer um negócio aqui, calma aí.
Tá, aí a D, né? Fala que apenas a 3 está correta e a E, afirmativa um e 2. Não dá para chegar muito bem, né? Porque ela tirou a foto para mim do celular dela e eu não consegui enxergar bem. Mas eu, pessoal, eu, enquanto professor, eu iria na alternativa, deixa eu ver aqui, B, tá? 1, 3 e 4. Ao meu ver, essas alternativas elas estão totalmente corretas. Por que a 2 ela é incorreta? Como eu já disse, né? Porque as teorias científicas, elas são explicações provisórias, né? Ou seja, não é definitivo. Aquilo que você aprende hoje, amanhã talvez mude. Então, nesse caso, eu colocaria essa questão como incorreta, tá? Então, eu, enquanto professor, iria na alternativa B. A dois, pessoal, fala o seguinte, tá? Quando vocês desejam tomar café, achei interessante essa questão. Utilizam a garrafa térmica e possui uma certa ideia de quanto tempo ele ficará quente, né? Para torná-lo sem a necessidade de fazer cálculos. Assim, fazem o uso do conhecimento adquirido durante a vida com base na experiência. E eu expliquei isso aqui para vocês na aula, então ficou claro qual que é a questão. Não é um conhecimento intelectual, nem conhecimento científico. A resposta correta aqui é o conhecimento do senso comum, tá? Eu havia falado disso na aula, por quê? Porque lembra que eu falei que o conhecimento comum corresponde a tudo que fazemos no nosso dia a dia? Né? Então, eu acredito que esta questão, ela é a alternativa C, tá? Como a colega colocou. Então, ela acertou aí essa questão, certo? Vamos ver aqui a 3. A 3 eu achei um pouquinho complexa de entender, mas eu tentei ir pela lógica da minha aluna e não deu certo, eu não consegui colocar essa como certa, tá? Que ela colocou aqui. A pergunta é: a preocupação com o conhecimento humano não é nova. Praticamente todos os povos da antiguidade desenvolveram formas diversas de saber. O homem primitivo já expressava seus conhecimentos através dos desenhos nas cavernas, buscando deixar ali registrados seus conhecimentos de mundo. Atualmente dividido em grandes e distintas áreas, o conhecimento humano pode ser assimilado e explicado pela dimensão empírica ou do senso comum, filosófica, teológica e até mesmo científica. Considerando esse contexto, associe os conhecimentos da coluna A com suas especificidades na coluna B. Né? Então, A1, a coluna A tá conhecimento científico, 2, conhecimento teológico, 3, conhecimento filosófico e 4, conhecimento de senso comum. E a coluna B, é claro, preciso, deve evitar ambiguidade, limitar objeto de estudo, escrever tal, tal, tal. Não. É conhecimento. Tá, desculpa, deixa eu voltar aqui. A coluna B, é claro e preciso, deve evitar ambiguidades, delimitar objeto de estudo e descrever objetivamente os procedimentos. Em qual desses ele entra na coluna A? A1, A2, A3 ou A4? Ela entra no conhecimento, qual que é? No conhecimento científico, né? Porque o conhecimento científico, ele é claro e preciso, e ponto. Deve evitar ambiguidades e delimitar objeto de estudo e descrever objetivamente os seus procedimentos. Então, a questão, a primeirinha aqui, a 1, ela entra na coluna A, que é conhecimento científico. A B
ela está no inserto da coluna A, que é conhecimento científico. Vamos ver a 2, conhecimento a 2 da B. É conhecer as coisas de maneira superficial, por informação ou experiência casual. Ela entra como conhecimento científico, conhecimento teológico, conhecimento filosófico ou conhecimento de senso comum? Então, eu acredito que seja conhecimento. Deixa eu ver aqui. Senso comum. Ela entra no inserto 4 aí. É conhecer as coisas de maneira superficial. É aquilo que a gente conversou nas aulas, de você tomar um chá sabendo que aquele chá ele vai te fazer bem, né? Então é senso comum. Então eu colocaria essa como inserto 4, a 2, 4. E a 3, acredita-se que dogmas sagrados são revelados pelo sobrenatural e, sendo assim, tão verdades exatas. Então a 3, ela é. Deixa eu ver. A 3, ao meu ver, ela entra como conhecimento filosófico, né? Acredita em dogmas sagrados, são revelados pelo sobrenatural, né? E a 4, vamos ver a 4. É racional, pois estabelece espírito de análise, com hábito, contudo não cabe ficar no filosofar, sem objetivo, né? Então, essa daqui, a 4, ela entra como. Deixa eu ver aqui. Perdão, a 2, a 3 é conhecimento teológico. E a 4, ela é conhecimento de senso comum. Não, a 4, desculpa, a 4 é conhecimento. O inserto 4, ele entra como a 2. Então a resposta certa aqui, pessoal, é a questão A. Tá? A questão A é a que mais bate aqui com aquilo que a gente já tinha trabalhado durante a aula. Aí tem a questão 4. A palavra método vem do grego métodos, significando caminho para chegar a um fim. O método científico é definido como um conjunto de regras básicas para desenvolver uma experiência a fim de produzir novo conhecimento, bem como corrigir e integrar conhecimentos preexistentes nas ciências. Entende-se por método um conjunto de processos utilizado na investigação e na demonstração da verdade. Né? Então, essa questão aí pergunta o quê? Nesse contexto, qual é a definição de método científico? Tá? Então, método científico, ele pode ser compreendido como um conjunto de procedimentos que recorrem-se às regras para atingir um determinado fim. Então, a resposta correta é a resposta D, de dado, tá? Então, as outras não bate com aquilo que a gente já tinha trabalhado na sala. Então, essa aqui chegou mais próxima. Então, a resposta correta realmente é a letra D. E para finalizar, né, temos a questão 5, que fala o seguinte: na pesquisa científica, a questão da variedade é algo muito complexo, uma vez que originalmente essa concepção vem dos métodos quantitativos nos quais a variedade representa em que extensão uma medida corresponde ao conceito do estudo, de forma que esteja livre de qualquer erro. A variedade se refere à concordância entre o conceito e suas medidas, ao grau em que uma medida representa precisamente o que se espera. Uma questão que ronda as abordagens qualitativas se refere à variedade, como poderia a pesquisa qualitativa, que não está pautada na quantificação, validar os resultados dos estudos desenvolvidos. Um aspecto fundamental está na coleta de informações. Considerando a importância que isso tem para as abordagens qualitativas e também para a cientificidade das ciências sociais, analise as afirmativas, né? Então, eu coloquei como certa
a questão 5 e coloquei como letra B, né? Eu eliminei a 4. A 4 fala: sempre se deve utilizar instrumentos quantitativos, tais como questionários estruturados. Sem isso, a validade será sempre questionada. Nem sempre, tá? É, essa questão aí, ela não é correta, porque eu posso fazer um trabalho apenas com método qualitativo, se eu quiser. Então, eu eliminei a 4, tá? O inserto 4, porque ela não está certa. E a resposta correta dentro desse contexto é mesmo a letra B, tá bom? No decorrer das aulas, eu dou continuidade aí a mais sobre essas questões, para a gente debater melhor sobre elas durante outras aulas, certo? Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.